tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. E hoje nós vamos dar continuidade na matéria Mapoteca de Campo Grande. A gente pesquisa aqui, Mapoteca, PMC, até já apareceu. Mapoteca, Prefeitura Municipal de Campo Grande. Já abre ali o primeiro link. Achamos o bairro primeiro. Oh, meu Deus, eu tava lá e saí aqui. Chácara Cachoeira. Pode acontecer de existir parcelamentos que não tem aqui. Se não tiver o parcelamento aqui, aí realmente não tem o que fazer, tá? Vamos ver se a gente dá sorte de ter esse parcelamento aqui. Miguel Couto, era o 3, né? Miguel, aqui é o Miguel Couto 4. Nesse caso o 3 não tem, mas vamos abrir esse aqui só para vocês visualizarem como que é. Ele vai baixar o arquivo. Olha aqui. Então, ele vai estar mostrando toda essa parte aqui. Se a gente dar uma ampliada... Vocês viram, pessoal? Notaram que até agora eu não coloquei senha para nada, tá? Então, você não precisa ter nenhum cadastro em lugar nenhum, ter uma senha especial para acessar tudo isso daqui. Qualquer cidadão, se você estiver fora do Brasil, você acessa o site de Campo Grande e você vê isso daqui. Tá? Então, aqui está mostrando as ruas. E aí você vai lá e localiza o lote. Então, vamos olhar aqui. Vamos pegar esse aqui. Quadra 19, lote 9. Vou olhar esse. Olha aqui do lado. Tem uma tabelinha aqui no canto, olha que legal. Aqui aparece o nome do proprietário, conforme está cadastrado na prefeitura, tá bom? Era quadra 19, né? Quadra 19. Aqui está o lote 5 e 6. Lote 5 e 6 é do Marco Antônio de Alencar Maimone. Tá? Então, você procura aqui a quadra, o lote e você acha o nome do proprietário. Tá? Então, tá aqui no cantinho, disponível aí. E com que frequência isso aqui é atualizado? Nesse caso aqui, ele foi atualizado em 6 de março de 2018. Tem alguns que estão tendo parcelamentos novos, que é conforme teve o último parcelamento. Algumas regiões que têm os parcelamentos mais novos, eu já peguei alguns mapas que foi atualizado em janeiro desse ano, tá? Então, ele é atualizado conforme protocolado um novo parcelamento na prefeitura. Mas levando em consideração que é um documento da prefeitura, ele é razoavelmente atualizado. Pode acontecer de não ser mais esse proprietário, mas não foi feita a matrícula, não foi atualizada a matrícula com o nome do novo proprietário. Por isso que não aparece aqui. Mas eu já vi alunos que conseguiram achar, deram sorte de pegar um que está atualizado e conseguiram achar aqui. Eu tinha comentado ontem sobre postos de combustíveis, a questão de metragem entre eles. Essa informação está aqui na lousa. Ó. A distância entre dois postos de combustível, de abastecimento de veículos e revenda de combustíveis será de no mínimo 1.000 metros, medidos entre os limites mais próximos entre os lotes, tá? Então, hoje, quem for abrir um posto de gasolina não pode abrir a menos de 1.000 metros de qualquer outro posto de gasolina. Esse texto, ele foi atualizado em 2011. Então, se é um posto antes de 2011, ele tem a licença ainda, porque ele não perde a licença. Mudou a legislação, ele perdeu a licença, ele não perde. Se ele tá tudo ok, se ele tem a licença, ele trabalha o resto da vida. Mas se ele vai alterar alguma coisa na licença dele, vai incluir alguma coisa, vai ter que... Ou ele aumentou o posto de gasolina e tem que atualizar a licença dele, aí ele vai ter que atualizar conforme a legislação de hoje. Nesses casos aqui, a legislação não tira a licença dele, porque é uma coisa que não tem o que fazer. Ele acaba conseguindo manter a licença dele.
Mas hoje, para você abrir um posto de gasolina, a distância entre um posto próximo é de no mínimo 1.000 metros. Ontem eu falei, né, que eu ia mostrar para vocês onde que estava escrito isso. Então vamos lá. Lei de uso do solo. É uma lei que tem 94 páginas. Nossa, Aline, eu vou ter que ficar lendo tudo isso? Se você pegar para ler essa lei, você vai ver o tanto de informação que é importante para você, que é útil para você, corretor de imóveis, e você nem imagina. Então, dedica um tempo seu para isso, tá? Então, alguns capítulos da área urbana, regiões urbanas, bairros, zonas e corredores, que é aquilo que a gente estava vendo, né? Zona urbana, bairro, aqui eles planam um pouco sobre isso, tá? Inclusive dá até as coordenadas aqui, da onde até onde é tal bairro, ó, por exemplo, bairro Coronel Antonino, é da rua tal até a rua tal até a rua tal. Nós temos um mapa, né? Mas aqui também está definido. Os mapas, eles foram feitos através do que está escrito aqui. Aqui fala sobre o sistema viário, que é sobre as ruas, tá? As classificações, via arterial, via coletora, via local. Por exemplo, uma via para poder passar o ônibus, ela tem uma metragem mínima. Então não é qualquer rua, seria tão bom passar um ônibus aqui nessa rua. Tem que ver se a metragem dela comporta passar um ônibus. Tá? Então tem tudo isso daí. Tudo isso aí se fala aqui. Uso e ocupação do solo, isso aqui é mais para quem quer construir. É interessante vocês lerem, mas ainda não é o que eu quero que vocês vejam, tá? Mas é muito bom vocês terem esse conhecimento. Então, pode ver que tem bastante informação aqui. Bastante mesmo. Aqui, pessoal, fala sobre loteamento, tá? Aqui. Esse que eu quero que vocês leiam, por favor. Capítulo 4. Ah, não quero ler a lei inteira. Beleza, não precisa ler ela toda. Mas lê essa parte aqui. Aqui fala de parcelamentos, loteamentos. Quais são os tipos de loteamento? Não tem só um tipo de loteamento. Isso é o corretor de imóveis, mexe muito com loteamento. Principalmente quem está iniciando. Você pega as empresas grandes, vai trabalhar com o quê? Loteamento. E está saindo bastante loteamento aqui na nossa cidade. Aqui você vai entender um pouquinho o que é um loteamento, tá bom? Então, tem todas as regras para se ter um loteamento, os tipos de loteamento, tá? Então, por exemplo, aquilo que eu falei ontem, de desmembramento superior a 20.000 metros quadrados, que são os 20 hectares. Aqui está falando, quando a área a ser desmembrada for superior a 20.000 metros quadrados, doar 5% da área. Que é aquilo que a gente comentou ontem sobre a doação. Quando é desmembramento, é 5% que é doado. Quando é abaixo de 20 hectares, aí não doa nada. Mas acima de 20 hectares, doa 5% para a prefeitura. Loteamentos. Requisitos para parcelamento, desdobro. Então, loteamento padrão, L1, que é aquele loteamento aberto. Tem loteamento fechado também. Tá? Então, tem mais de um tipo de loteamento. Quando é loteamento, a porcentagem a ser doada é maior. É mais do que 5%. Eu não estou achando aqui quanto que é. Também não vou ficar aqui procurando o tempo todo. Depois vocês pegam e dão uma lida aí e acham essa porcentagem. Mas ela é mais do que o desdobro. Então acontece às vezes do pessoal querer entrar com desdobro para poder doar um pouco menos de área, mas não passa, não adianta. Chega lá e a gente fala, ó, não vai dar para fazer assim, não tem rua oficial, vai ter que entrar de novo com outro processo de loteamento. Então, pessoal, tem mais um monte de informação aqui para vocês. Peguem isso aqui, dá uma lida para vocês entenderem a diferença de loteamento. Tá vendo? Tem muita coisa aqui. Das penalidades, isso aqui é legal. Tá? Então, você desrespeitar algumas coisas aqui, as multas aqui tem algumas multinhas aqui. Por exemplo, aqui. Obra ou empreendimento sem licenciamento. Tá? Então, tá operando sem licença.
Até 50 metros, R$ 425. De 50 metros quadrados a 100 metros quadrados, R$ 850. E aí, conforme o tamanho do empreendimento, a multa é maior. E aí, como eu já tinha mostrado para vocês, aqui no final tem as tabelas. Primeira tabela que nós temos aqui, das categorias de uso da atividade. Então, industrial I1, I2, I3 e I4. Atacadista, nós tínhamos visto. Varejista, também vimos. Serviço. Residencial. Então, qual que é a diferença dos residenciais? A quantidade de unidades. Então, se é uma unidade, é R1. Todas as casas por aí, que é só uma casa no terreno, é classificada como R1. De 2 a 25 unidades, R2. De 26 a 50 unidades, R3. Uso especial. Tá? A categoria de uso especial, ela, quando se enquadra aqui, ela exige mais coisas, exige mais documentação, exige passar por outros órgãos antes de você conseguir a licença. São atividades, o nome já fala, são especiais, então vai dar um pouquinho mais de trabalho para poder exercer essa atividade aqui. Tá? Então, por exemplo, acima de 50 unidades já é uso especial no residencial, né? Aí vocês depois vão dando uma lida aqui. Cemitério crematório, por exemplo, é um uso especial. Não pode sair abrindo cemitério crematório a Deus dará, onde quiser. Tem que passar por um outro, pela Planurb, antes de ir lá para a prefeitura mesmo. Aqui, o que significa isso daqui? Faixa de domínio. Se o seu cliente quer fazer um V2, V3, a gente estava vendo, né? V7, V8. Para ele fazer isso aqui, além de ter que ser permitido na zona, então a gente olhou a zona 1, que era permitido a gente fazer V2. Além de ser permitido, a rua tem que ter no mínimo 15 metros. Se a rua não tiver 15 metros, tem 13 metros, também não vai ser permitido ele fazer essa atividade. Até o tamanho da rua influencia dele poder ter licença ou não, tá? E o que é exigido também? Abastecimento de água potável é exigido. Via pavimentada, por exemplo, para o V5, não é exigido que a via seja pavimentada. Então, ele consegue uma licença para exercer algum varejista V5 numa rua que não tem asfalto. Tá? Em drenagem, esgoto, energia elétrica. Tá? Então, é isso que significa essas informações dessa tabela aqui. Que também é tranquilo, né, para você mostrar essa informação, falar essa informação para o seu cliente. Na hora de você pesquisar um imóvel para ele que se encaixa ali naquilo que ele precisa. Aqui, de todas as outras atividades, ele está falando. Vagas de estacionamento. Aqui ele fala para você qual que é o mínimo de vaga para as atividades. Então, por exemplo, seu cliente vai fazer um comércio. Se é um comércio comum, aí não tem nada, não se enquadra nesses outros, é comércio, qualquer comércio local. Para comércios, tem que ter uma vaga para cada 60 metros quadrados construídos. Então, ele vai ter que, vamos dizer assim, abrir mão de uma parte do lote dele ali para poder fazer a vaga conforme a legislação pede. E aí tem mais um monte de coisa aqui também. Hotel, por exemplo, é uma vaga para cada 4 quartos. Vaga de carga e descarga, vaga de embarque, se é exigível ou não. Ok? Então, são essas as tabelas que nós temos. Mas, pessoal, espero que vocês tenham aí conseguido acrescentar alguma coisa no conhecimento de vocês. Uma coisa que você conseguiu falar, nossa, isso foi novidade para mim, eu já fico satisfeita.
Já entendo que estou passando algum conhecimento para vocês. Tá? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.